É real o que eu estou dizendo e eu não posso mentir. Eu vi São Miguel Arcanjo e eu vi Satanás atravessado na espada de São Miguel Arcanjo, em nome de Jesus. E aí eu entendi o que Deus falou para mim da derrota do inimigo dessa vez. Eu sou o Padre Jonatas Diniz. Eu sou reitor do Santuário de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, na cidade de Mogi das Cruzes. O nosso santuário é novo. Quem aqui conhece o santuário? Levanta a mão. Esse povo aqui conhece, a irmã aqui também conhece. Vai fazer 2 anos, dia 19 de maio, sem ser esse domingo, o domingo que vem. Eu não tenho igreja pronta. Eu tenho uma tenda ainda. Eu estou construindo, comecei a construir a igreja. Eu tenho 32 anos de idade e eu tenho 6 anos de padre. Eu fui ordenado padre aos 26 anos. E o bispo me ordenou padre e me mandou para uma paróquia pequenininha, do tamanho desse altar aqui, para vocês terem ideia. Uma paróquia falida, que tinha missa só no sábado, não tinha nem no domingo. A igreja não abria no domingo. E quando eu cheguei lá, fui celebrar no sábado, só tinha uma missa. Eu imaginei que a igreja fosse estar cheia como está hoje à noite. Tinha 4 pessoas. E essa igreja evangélica transbordando de gente. E aí eu pensei assim comigo: alguma coisa de errado está acontecendo. Não é normal tão pouca gente na igreja e essa igreja evangélica transbordando de gente. E então eu fiz um propósito, e eu quero que vocês entendam esse propósito agora. Normalmente eu conto isso no final, mas vocês vão entender porque eu estou contando agora, tem motivo para eu estar contando agora. Quando eu era seminarista, eu tive uma depressão muito forte. Eu tinha em torno de 20 anos. Eu entrei no seminário muito cedo. Eu entrei no seminário com 15 anos de idade. O seminário dos padres redentoristas da Basílica de Aparecida. Mas vocês já viram o meu jeito. Esse meu jeito não combinava com a Basílica de Aparecida, não é verdade? Lá é muito bom, eu gosto muito de lá e eu acho que vocês também gostam muito de lá. Mas lá não é carismático. E então, quando eu fui para o seminário, minha família é do interior do Rio de Janeiro, a gente mora na roça no Rio de Janeiro. E então, eu não sabia que tinha diferença. Para mim, seminário era tudo igual, e ser padre era tudo igual. A gente entrava lá e ia ser padre. Para vocês terem ideia, eu assisto o Padre Alberto desde os 6 anos de idade. A missa lá na minha cidade, missa não, porque não tinha missa, não tinha padre, mas a celebração era sempre por volta de 7 horas. Então eu assisti o Padre Alberto às 5 horas na Rede Vida, e depois eu ia para a igreja. Jamais imaginava eu que em torno de 25 anos depois eu estaria na igreja do Padre Alberto Gavarini. Eu tenho um áudio aqui que eu mandei para minha mãe hoje. Eu estava chorando quando eu mandei áudio para ela de alegria por poder vir aqui hoje à noite. Falei: mãe, tantos anos da minha vida, eu e a senhora assistimos o Padre Alberto Gavarini, e hoje eu estou indo lá na igreja dele pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. E eu fiquei no seminário de Aparecida 3 anos, dos 15 aos 18 anos. E eu não vou mentir que foi muito bom, porque o seminário era maravilhoso, mas não era carismático. E depois de 3 anos, eu me encontrei com o Padre Jonas Abib. Eu tenho uma foto com ele na minha sala, e eu tenho uma carta onde eu disse para ele o meu desejo de ser padre carismático, e ele disse para mim: meu filho, sai daqui. E naquele dia eu tomei a decisão de sair dali, mas ele queria que eu fosse para a Canção Nova, porque a Canção Nova estava começando naquela época, não tinha muitos padres, mas eu não queria mais ir para a comunidade religiosa, eu queria ser padre de diocese.
E então eu fui para a diocese no interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Marília, lá no interior do estado, e minha família de Resende, no Rio de Janeiro. E lá eu fiquei 6 anos, e lá eu tive uma depressão muito forte. Quando eu cheguei no 3º ano de filosofia, eu tinha em torno de 20, 21 anos, eu já estava quase indo para a teologia, a depressão tomou conta de mim, e aconteceu o pior que poderia acontecer. Eu comecei a perder a fé em Deus. E eu ia para a missa no seminário, e eu não queria mais tomar a Eucaristia, porque eu não acreditava mais que Jesus estava ali. E quanto mais eu me afastava de Deus e da Eucaristia, mais doente emocionalmente eu ficava. E então eu fui adoecendo, até que no dia 10 de abril, era uma segunda-feira, por volta de 8 horas da noite, eu liguei para minha mãe, era aniversário da minha irmã, eu liguei para minha mãe, parabenizei a minha irmã, falei com toda a minha família, e quando eu desliguei o telefone, eu tentei tirar a própria vida, e naquela noite eu tentei o suicídio. Eu tomei todos os remédios que tinham dentro do meu quarto, não só os de depressão, todos os que tinham ali eram muitos remédios, porque eu já estava muito doente. Ninguém me viu, porque cada seminarista já estava no seu quarto, e de repente eu desmaiei no chão do quarto, e eu passei ali a noite desacordado. E quando foi no outro dia, os seminaristas levantaram para ir para a faculdade, e eu estava lá. Eles viram que eu não cheguei, foram no meu quarto, a porta estava trancada, e eles arrombaram a porta. E quando arrombaram a porta, eu estava estirado no chão, uma poça de baba enorme ao redor do meu rosto, e a minha pele totalmente roxa, escura, da cor da minha batina. Me levaram imediatamente para o hospital. O médico mandou que eu fosse entubado, porque já era quase 12 horas que eu estava desacordado, e por eu estava já com a pele escura, porque eu já não respirava mais. E o médico olhou para o seminarista e disse: liga imediatamente para a mãe dele e fala para ela vir, porque ele tem 8% de vida, ele vai morrer. De Resende até Marília são em torno de 12 horas de viagem, é bastante longe. E eu não tenho vergonha de dizer o que eu vou dizer agora. A minha mãe é uma mulher muito simples. Ela não sabe ler e nem escrever. Minha mãe é analfabeta. Ela não pode ir para a escola, porque desde cedo teve que trabalhar para a vida da gente. Ela não sabe ler e nem escrever, mas pensa numa mulher que sabe rezar. E quando ela dobra os dedos no chão, Deus escuta a oração daquela analfabeta, porque Deus não precisa de leitura, Deus precisa de coração aberto, e isso ela tem em nome de Jesus. Eu não sei como aquela analfabeta pegou um ônibus no Rio de Janeiro e conseguiu chegar lá em Marília. E ela entrou imediatamente no hospital e ela disse: cadê meu filho? O médico disse: ali está o teu filho, se despede dele, 8% de vida. Eu dou para ele em torno de 3 a 4 horas apenas. E minha mãe olhou para o médico, minha mãe é menor do que eu, colocou o dedo na cara dele e falou: está repreendida toda a palavra que você falou na vida do meu filho. Meu filho não vai morrer. A última palavra vem do Deus que eu sirvo, e o meu Deus vai curar o meu filho em nome de Jesus. Naquela hora, eu estava um pouco dormindo, um pouco acordado, mas muito fraco, eu não conseguia nem me mexer. Naquela hora o médico olhou para a cara da minha mãe, e o médico riu na cara da minha mãe.
não tinha ensinamento para falar com ele, e ele riu da fé dela. E ela olhou para ele e falou: pode ir, ele não vai morrer. Minha mãe olhou para ele e falou: desliga agora todos os respiradores do meu filho. E o médico olhou para ela e falou: a senhora está louca? Se desligar, aí que ele vai morrer. E minha mãe falou: desliga agora. O médico fez ela assinar um termo e todos os respiradores foram desligados. Eu disse para vocês que ela é menor do que eu. Eu tenho 1,64, ela deve ter 1,30. Bate na minha cintura para vocês terem ideia. Quem aqui é mãe? Levanta a mão, quem é mãe? Está chegando o dia das mães, uma salva de palmas para as mães. Mãe faz de tudo pelo filho, não faz? E assim minha mãe fez. Mesmo baixinha, mesmo fraca, ela me pegou no colo. Ela me colocou no ônibus e nós voltamos para Resende. Aquela foi a pior semana da minha vida, porque eu parecia um bicho. Eu estava magro, igual um cabo de vassoura. Minha unha dava para cavucar a terra. Minha barba para varrer o chão. Meu cabelo, então, dava para limpar a chaminé. Vocês veem que eu sou bonito. E eu estava feio. Minha mãe falou: mas essa não é a coisa mais linda que Deus me deu. Eu estava destruído pela depressão. A depressão destrói as pessoas. E a depressão é doença da alma. Se cura através da fé e de Deus. Aquela foi a pior semana da minha vida. E eu não lembro muita coisa. Eu só lembro que todos os dias minha mãe dobrava o joelho na beira da minha cama e com um terço igual a esse, não é esse é o meu, mas é um terço igual a esse, porque eu guardei o terço que ela usou, e quando o santuário estiver pronto, ele vai ser colocado na entrada do santuário, e com um terço igual a esse, ela rezava, porque ela sempre foi devota de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e ela rezava: Nossa Senhora Desatadora dos Nós, salva o meu filho. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, cura ele. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, tira a depressão dele. E ela rezava durante a semana e chorava ao lado da minha cama. E quando foi sábado de manhã, ela ligou a televisão na século 21 e estava tendo uma novena para Nossa Senhora Desatadora dos Nós, uma novena carismática na TV século 21. E naquele momento, era em torno de 7 horas da manhã, minha mãe é manicure. Ela tem um salãozinho no fundo de casa. Nós moramos num barraco muito simples, lá no Rio de Janeiro, e ela tem um salãozinho no fundo de casa. Minha mãe ganha a vida até hoje fazendo unha. Inclusive eu chamei ela para passar o Dia das Mães comigo. Ela disse que não poderia vir, porque tem muita unha para fazer no final de semana. Ela ganha a vida assim. E ela levantou muito cedo, porque ela tinha cliente. Ela ligou a televisão na oração da Desatadora dos Nós, e era um grupo de oração como essa noite. A diferença é que não era um padre, era uma missionária leiga. E aquela missionária fez uma revelação. Tem uma mãe do outro lado da televisão com um filho de 21 anos de idade. O seu filho é seminarista, ele está com depressão, tentou suicídio na segunda-feira, e você vai estar rezando para a Desatadora dos Nós salvar o teu filho. E eu quero dizer para você, mãe, duas coisas, 2 milagres. Nossa Senhora está desatando o nó da vida do seu filho, ele não vai morrer. Nossa Senhora está desatando o nó da vocação do seu filho, ele
ser padre. Minha mãe correu lá no meu quarto, me tirou da cama, me colocou na frente da televisão para eu ver o final da revelação, mas eu não vou mentir para vocês, porque eu não preciso. Eu não tomei posse. Sabe por quê? Eu estava muito ferido na fé. Eu estava machucado. Eu não tomei posse, mas aquela analfabeta tinha tomado posse por mim. Aquela analfabeta tinha tomado posse por mim. Eu voltei para a cama e ela foi trabalhar. Quando foi quase 10 horas da manhã, eu escutei o telefone de casa tocar e escutei quando ela deu um grito de glória a Deus. Eu pensei comigo, ela está maluca. Primeiro ela disse para o médico que se eu morresse não tinha problema, essa coisa linda ela queria deixar embora. Depois começou a gritar glória a Deus sozinha. De repente ela entrou dentro de casa e falou: atende esse telefone para você. E quando eu peguei o telefone, era o meu bispo. E sabe o que o meu bispo disse para mim? Jonatas, você tem 24 horas para voltar para o seminário. Porque se o demônio queria você na sepultura, Deus quer você no altar. E para a honra e glória de Jesus, dia 22 de setembro agora, vai completar 6 anos que eu sou padre, totalmente curado da depressão.